pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta à nossa série de vídeos sobre redes neurais artificiais. A gente chegou agora na última parte sobre funções de ativação, então essa daqui é a parte 5. Mas não se preocupem que a gente ainda vai falar bastante sobre essas funções no decorrer dos próximos vídeos. Quando a gente for falar de backpropagation, por exemplo, a gente vai revisitar várias dessas funções e dar mais detalhes adicionais. Agora eu vou falar de mais uma função de ativação, e essa função de ativação ela vai estar no fim, depois da minha última camada, tá? Que é a softmax. Essa softmax, geralmente a gente usa essa função para problemas de classificação em que a gente tem vários possíveis valores, né? Então, se a gente tem uma classificação binária, a gente poderia usar a sigmoide. Eu defino classes para alguma classe para ser o 0, outra para ser o 1, e pela sigmoide eu consigo fazer isso. Aqui no caso da softmax, eu utilizo se eu tiver várias classes, né? Por exemplo, vamos supor que eu estou classificando imagem e eu quero saber se uma imagem é de um cachorro, é de um gato, é de um passarinho ou é de um elefante. Então eu tenho várias possíveis classes, e daí eu vou querer retornar uma espécie, de novo, vou colocar aspas aqui, de probabilidade para cada classe. Então é isso que essa softmax ela vai retornar, como se fosse uma probabilidade de cada classe. E daí, olhando para a classe que tiver o maior valor, né, ou seja, a maior, de novo, entre aspas, probabilidade, essa vai ser a classe que a minha função ela fez a previsão. Então vamos supor que eu treinei minha rede neural e aqui nos meus neurônios de saída eu cheguei nesses valores, menos 1.6, 0.5 e 2.4. Então essas são as minhas saídas, é o que está aqui nessa tabelinha. Vamos guardar essa tabelinha aqui na cabeça para a gente ver como é que funciona a softmax. Antes eu vou dar um exemplo de uso aqui, antes até mesmo de falar muito sobre ela. Então vocês vão ver aqui que parece algo um pouquinho complicado, né? Eu tenho um e elevado a xi dividido por um somatório em j de e elevado a xj. Sei que isso daqui parece bem chatinho, parece bem complicado, não vamos assustar, porque eu vou explicar exatamente o que isso daqui significa. E vamos fazer isso dando um exemplo. Vamos supor que eu gasto 10 horas por dia para ir para o trabalho, trabalhar e voltar. Todo esse trajeto me consome 10 horas do meu dia. E eu também gasto 1h30 com algum tipo de hobby todos os dias. Quem me dera, né? E daí eu quero saber qual que é a porcentagem do meu dia que é dedicada ao trabalho e qual a porcentagem do meu dia é dedicada a hobbies. E daí nesse meio tempo eu tenho outras tarefas também. Então vamos lá. Como é que eu calcularia isso? Então eu ia pegar as horas que eu gasto trabalhando e dividir pelo total de horas. Aí com isso eu tenho aqui 0.416, ou seja, 41,6% do meu dia é dedicado ao trabalho. E se eu quisesse saber do hobby, eu ia pegar a 1h30, aqui 1,5, e dividir por 24. Então dá um valor bem menor, né? Então aqui nesse caso, 6% do meu dia é dedicado a hobbies. E daí, onde que eu quero chegar com isso? Se eu colocar várias coisas que eu faço aqui por dia, eu vou chegar que se eu somar o quanto eu trabalho, o quanto eu gasto com hobbies, o tempo que eu gasto me alimentando, cozinhando, tomando banho, né, dormindo, etc., tudo isso vai somar 24. Então, o que eu estou fazendo aqui para ver a porcentagem do meu dia que eu gasto com alguma atividade é pegar o valor que eu gasto naquela atividade em horas e dividir pelo total. Então, esse 10 aqui é como se fosse o meu e elevado a xi. Então aqui, ó, estou calculando a softmax de xi. Xi é algum valor. Se eu quero calcular a softmax desse valor, vai ser e elevado ao valor dividido pelo somatório de todos os outros valores. Isso que é o xj, são todos os outros valores, incluído aqui o xi. Então eu estou pegando essa exponencial do xi e estou dividido pelo total das exponenciais. É como aqui que eu estou pegando quanto tempo, por exemplo, que eu gasto com hobbies por dia e dividindo pelo número total de horas que eu tenho no meu dia. Então eu estou somando tudo, inclusive meu hobby, né? Meu hobby está aqui dentro, essa 1h30 está dentro dos 24 também. Então vamos ver isso agora num problema de classificação. Eu vou pegar aquela tabelinha que eu tinha mostrado para vocês e estou acrescentando aqui duas colunas. Aqui eu estou querendo classificar a probabilidade de ser cachorro, de ser gato e de ser passarinho. Cada um desses neurônios na saída vai significar um desses animais. E eu obtive essas saídas aqui. Ah, e detalhe, antes que eu calcule isso daqui, pode ter alguém que olhe para isso e fale, bom, o valor de saída do passarinho é maior, então provavelmente é um passarinho. E eu responderia, sim,
É um passarinho. Não me diga. Então por que a gente não usa direto esse valor máximo aqui? Bom, a escala na Softmax vai ficar muito mais fácil da gente ver em questão de probabilidades. Outro detalhe, como eu estou dividindo a função pelo total aqui, esses valores que vão sair, eles somam 1, então é uma soma unitária. Isso daqui também vai ser importante para mim na rede neural. E um outro detalhe que eu acho que é o mais importante é para quando a gente for calcular a perda. Então essa função softmax, ela está extremamente relacionada com uma função de perda que é a binary cross entropy. Para essa função de perda eu preciso passar os valores normalizados, quer dizer, esses valores somando a 1. E a softmax vai me fazer isso. Durante o treinamento da rede neural artificial, que é o processo em que ela está aprendendo, quer dizer, eu faço feed forward, calculo perda, mudo os pesos, faço backpropagation. Então nesse processo eu preciso usar a softmax para um problema desse tipo aqui. Se eu for fazer um problema só de previsão, então a minha rede já está treinada e eu quero só fazer a previsão final de qual animalzinho que vai ser, aí eu não preciso da softmax. Aí realmente só pegar qual que for o maior valor aqui e eu consigo fazer isso. Mas isso só para a rede treinada, porque na rede treinada eu só faço o feed forward. Eu coloco as entradas, faço todos os cálculos e vou ter minha saída. Isso para a rede depois de treinar. Mas durante o treinamento eu preciso usar essa função aqui, por exemplo, nesse caso. Ok, isso são detalhes, a gente vai discutindo ainda mais para frente. Como é que eu faço para calcular a softmax? Então a primeira coisa que eu vou fazer é calcular esse somatório em j de e elevado a j, que é o que a gente tem aqui no denominador dessa fração. O que é isso? Parece complicado, né? Mas não, eu vou pegar termo a termo e vou calcular a exponencial daquele valor. Vou pegar aqui o primeiro termo, é menos 1,6, tá vendo aqui na minha tabelinha? Vai ficar e elevado a menos 1,6 mais e elevado a meio, que é o segundo termo aqui, ó, mais e elevado a 2,4, que é esse terceiro termo. É isso que esse somatório faz. Eu vou calcular e somar o exponencial de todos esses valores da saída. Aí quando eu faço isso, coloco aqui os valores das exponenciais e eu vou ter que, nesse caso, esse meu somatório aqui é 12,874. Esse valor é fixo, né? É o somatório dos valores aqui da saída. Então eu calculei ele primeiro porque esse valor não vai mudar mais para quando a gente for calcular a softmax desses valores individuais. Então vai ser esse termo de somatório em j de e a xj é 12,874. Sempre vai ser esse valor para todos os cálculos agora. Agora eu vou calcular cada termo. Então o primeiro termo vai ser o e elevado ao x1, que é o meu primeiro x aqui, né? Minha primeira saída é menos 1,6, é o que está aqui, ó. E eu vou dividir por aquele valor que é o total. Aí 1,6 eu já sei quanto que é. Eu já tinha calculado isso daqui, se vocês separarem aqui atrás, ó, é esse valor aqui, que eu já calculei todas essas exponenciais. A diferença é que embaixo está a soma e agora eu vou fazer uma por uma esse valor no numerador dividindo pelo total, que é o que está aqui, então a gente obtém esse 0,015. Agora eu coloco esse valor aqui na minha tabelinha. O valor para o cachorro, né, é um valor bem baixinho aqui, dá 1%. Faço a mesma coisa aqui agora para o gato. Então o valor da saída dele é 0,5 e vocês vão ver que é a mesma coisa. Eu vou pegar esse valor aqui, que inclusive eu já calculei aqui atrás, como eu disse, divido pelo total e obtenho 0,128, quer dizer, 12,8%. Aí a gente coloca lá na tabelinha. E por último, do passarinho, mesma coisa, faço aqui a conta, 0,856, coloco ali na tabelinha. Então isso quer dizer o quê? Que a previsão da minha rede é o passarinho, como a gente já sabia. Só que se vocês repararem aqui agora, esses valores têm uma cara de porcentagem e eles somam 1. Se eu pegar isso daqui e somar com isso, vai dar 1. Aqui eu arredondei os valores, tá? Só para ficar claro, teria mais casas aqui, eu arredondei. Mas são valores que somam a 1 e eu poderia encarar isso como uma probabilidade, de certo modo, embora rigorosamente não seja. Então aqui eu teria 1,5% de chance de ser cachorro, uns 12, quase 13% de chance de ser gato e quase 86% de chance de ser passarinho. Então eu vou classificar como passarinho. E por fim, o que eu vou obter é isso daqui. Então, como se minhas saídas tivessem esses valores, 0,015, 0,128, 0,856. E é assim que funciona a softmax. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre funções de perda ou funções de erro. Então, não percam esses vídeos. Obrigado por assistir até aqui. Um abraço e até a próxima.